Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai falar sobre o vetor normal. Se lembrar lá na aula sobre, se não me engano, posição relativa entre reta e plano, a gente definiu o vetor normal, né? Basicamente por causa desse teorema aqui, ó. A gente definiu assim, ó, se um plano π tem equação geral, ó, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então esse vetor n aqui de coordenadas ABC, eu vou dizer que ele é um vetor normal a esse plano π. Tá? A ideia é a seguinte: o que é um vetor normal a um plano? Intuitivamente, se eu tenho um plano π aqui, se eu tenho um vetor apontando para cima, para fora do plano, fazendo um ângulo de 90 graus com esse plano π, então esse vetor a gente vai dizer que ele é um vetor normal a um plano. Em particular, qualquer vetor paralelo a um vetor normal também é um vetor normal. Tá? Qual a definição de vetor normal? Um vetor. Então pega o seu plano. Ele tem lá vários vetores paralelos a ele. Se tem um vetor a gente vai falar que ele é ortogonal a esse plano quando ele for ortogonal a todo vetor paralelo a esse plano. Em particular, se eu tenho um plano π, eu represento, qualquer vetor que eu representar nesse plano for paralelo a um vetor n, esse vetor n é ortogonal ao plano π. Então, se todo vetor que eu conseguir representar nesse plano for ortogonal para o vetor n, a gente fala que o vetor n é ortogonal ao plano π. Tá? E a gente vai falar que o vetor ele é normal a esse plano se ele for não nulo e ortogonal a todo vetor paralelo a esse plano. Tá? Então essa é a definição de vetor normal. Se vocês lembrarem lá atrás desse teorema 78, o que a gente provou? Que um vetor é paralelo, né, a um plano se e somente se vale isso aqui, essa conta aqui, ó. Ou seja, ABC ortogonal produto escalar com MNP dá zero. Esse ABC é algum vetor que a gente chamou de N. MNP é esse vetor U que é paralelo ao plano. Ou seja, esse vetor N ele é ortogonal a esse vetor U. Então todo vetor que é paralelo ao plano π é ortogonal a esse vetor N, onde N é esse vetor ABC. Que é ABC? Justamente A, B e C vieram dos coeficientes aqui, ó, da equação geral do plano π. Ou seja, pela definição de vetor normal, se um plano π tem equação geral desse tipo, o vetor ABC é um vetor normal ao plano. Tá? Por isso que lá atrás a gente estava chamando o vetor ABC de vetor normal ao plano. Tá? Uma outra maneira de obter o vetor normal é o que? Pega dois vetores diretores do plano π. Né? Dois vetores paralelos a π não sejam paralelos entre si. Quando a gente faz o produto vetorial deles, nós já vimos, né, que vai acontecer isso aqui, essa configuração, né? O vetor U vetorial V, ele vai ser perpendicular ao plano determinado aqui por esses vetores U e V. Então, em particular, qualquer ele vai ser ortogonal ao plano perpendicular ao plano π. Então ele vai ser um vetor normal do plano π, tá? Então a maneira de obter o vetor normal a um plano é o quê? Obter dois vetores diretores do plano, calculo o produto vetorial deles. Esse produto vetorial é um vetor normal ao plano π, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos um plano π e desse plano nós conhecemos três pontos: A, B e C. Quero determinar um vetor normal. Eu vou resolver esse exercício de duas maneiras, tá?
Nesse exemplo, fala que o plano π é determinado por esses 3 pontos. Isso é o resultado lá da geometria. Se eu tenho 3 pontos não colineares, eles determinam um único plano. Existe um único plano que contém esses 3 pontos, tá? Então, se está falando que o plano π é determinado por esses 3 pontos, já está embutido ali, né? Subentendido que os pontos A, B e C não são colineares. Ora, em particular, é óbvio então, que se eu pegar os vetores AB e AC, eles não são paralelos entre si. E com certeza são paralelos ao plano π, porque A, B e C estão no plano π, tá? Então o vetor AB e o vetor AC são vetores diretores do plano π. Então o vetor normal que a gente vai calcular é o que? É o vetor AB vetorial AC. Só isso. Esse é o primeiro modo então, que a gente vai usar para resolver. Uma outra maneira que eu poderia usar é usar igual a gente fazia antes. Pegar esses 3 pontos, obter os vetores diretores, jogar naquela matriz de ordem 3 e igualar a 0. Vai dar a mesma coisa. Tá? Aí depois a gente vê ainda mais um outro modo, né, que eu vou chamar de segundo modo. Então, como o π é determinado por A, B e C, vem que AB, que é o 3, 4, 1, menos 1, 1, 2. Isso aqui vai dar o vetor 2, 3, menos 1, né? E o vetor AC, que é o vetor 2, 2, menos 3. Que vai ter coordenadas 1, 1, menos 5. São vetores diretores do plano π. Logo, um vetor normal ao plano π é o produto vetorial entre AB e AC. Né? A gente calcula, igual a gente aprendeu, né? Calcula determinante. Primeira linha coloca IJK, segunda linha coloca as coordenadas do U, terceira linha coloca as coordenadas do V. Que vetor vai dar isso aqui? No I vai dar menos 15 mais 1, menos 14. Agora no J, menos 1 mais 10. Menos 1 mais 10, 9. Agora no K, 2 menos 3. Então vai dar menos 1. Então o vetor normal a esse plano é o vetor de coordenadas menos 14, 9, menos 1. Segundo modo. O que a gente vai fazer agora um negócio que a gente vai usar ali na hora de demonstrar os teoremas. Eu quero achar um vetor N. Eu vou chamar as coordenadas dele de ABC. Bom, a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, consequentemente, a gente consegue construir os vetores A, B e AC. O que acontece? O vetor normal ele é perpendicular ao plano π. Então, por definição, né,
ele é ortogonal a qualquer vetor paralelo ao plano π. Em particular, ele é ortogonal aos vetores AB e AC. Então, o produto escalar de n com AB vai dar 0. E o produto escalar de n com AC vai dar 0. Então, a gente vai jogar essas duas equações. Então, a gente vai cair no sistema. A gente vai resolver o sistema. Na verdade, a gente nem precisa resolver o sistema. A gente precisa encontrar uma solução. Então, vamos lá. Seja n um vetor de coordenadas ABC, um vetor normal ao plano π. Então, n é ortogonal ao vetor AB. Isso implica que n escalar da B é igual a 0. Isso implica que ABC escalar AB eu já calculei aqui em cima, né? 2, 3 menos 1. Isso é igual a 0. Então isso implica que 2A mais 3B menos C é igual a 0. Então as coordenadas do vetor n satisfazem essa equação aqui. Mas também o n é o ortogonal ao vetor AC. Isso implica que n escalar AC é igual a 0. Então o produto escalar entre ABC e o vetor AC está aqui, ó. É o vetor 1, 1, menos 5. Isso dá 0. Então, A mais B menos 5C dá 0. Portanto, N, um vetor de coordenadas ABC, é um vetor normal ao plano π, sei somente se esse sistema aqui tem solução, né? 2A mais 3B menos C igual a 0. E A mais B menos 5C igual a 0. Note que esse sistema aqui, ó, tem duas equações e 3 variáveis. Então ele tem um grau de liberdade aqui. Então vamos chutar um valor aqui para uma das variáveis e ver se a gente consegue um vetor normal com aquela variável que a gente chutou. Então, por exemplo, se C igual a 1, então o sistema vai ficar assim, ó. 2A mais 3B. Vou pôr igual a 1, tá? Fica 2A mais 3B menos 1 igual a 0. Então, isso é a mesma coisa. 2A mais 3B igual a 1. E a segunda equação fica A mais B igual a 5. Tá? Vim aqui nesse sistema. No lugar do C, coloquei 1. Então, vamos tentar resolver esse sistema aqui. A mais B igual a 5. Então, A é 5 menos B. Substitui na primeira equação. 2A mais 3B igual a 1. Isso implica que 2 vezes 5 menos B mais 3B igual a 1. Isso implica que 10 menos 2B mais 3B igual a 1. Então 3B menos 2B dá B. 1 menos 10 menos 9. Então B é menos 9. Volta aqui, ó, você vai achar que o A é 14, né? A é 5 menos B. Isso implica que o A é 5 menos 9. Então A é 5 mais 9
Logo A igual a 14. Portanto, uma solução desse sistema aqui, ó. Desse aqui. Qual que eu achei? 14 menos 9, 1. É uma solução desse sistema, tá? Então a gente achou o vetor de coordenadas 14 menos 9, 1. É um vetor normal ao plano π. Note que eu estou escrevendo um vetor normal. Se você olhar no primeiro método, nós encontramos esse cara aqui, ó, que não é o mesmo. Não está errado. E não está errado porque um plano admite infinitos vetores normais, tá? Note que esse aqui é justamente o oposto desse, né? Se eu tivesse chutado aqui C igual a menos 1, eu ia obter esse vetor aqui. Tá? Então, vamos demonstrar agora essa proposição. Ela é importante, vocês vão ver nos próximos exemplos, que com ela garante que a gente consegue um novo método para encontrar a equação geral de um plano, tá? Sem usar aquele determinante. Tá? A ideia é o seguinte: se eu tenho um ponto e um vetor normal ao plano, eu consigo encontrar a equação geral desse plano, manipulando só esse vetor normal e usando esse ponto. Então a proposição fala o seguinte, ó, pega um plano π e suponha que eu conheça um vetor normal a esse plano. Então existe uma equação geral desse plano, ax mais by mais cz mais d igual a 0, em que o coeficiente que multiplica o x é a primeira coordenada do vetor normal, o coeficiente que multiplica o y é a segunda coordenada do vetor normal, e a terceira, e o coeficiente que multiplica o z ali na equação geral é a terceira coordenada do vetor normal. Então, para algum número real d, existe uma equação geral do plano π dessa forma, tá? Vamos provar isso. Uma demonstração é bem tranquila. Vamos fixar um ponto A nesse plano. Como eu falei, na hora que a gente for aplicar, a gente precisa conhecer um ponto A. O que acontece? Vamos pegar um ponto X de coordenada x, y, z. Note, se ele está no plano π, nós vamos ter que o vetor n e o vetor ax são ortogonais, né? Se A e x são dois pontos do plano π, o vetor ax é paralelo ao plano π. O vetor normal, por definição, é ortogonal a todo vetor paralelo ao plano π. Tá? Então esses dois vetores são ortogonais. Isso equivale a dizer que o produto escalar deles é igual a 0. Então vamos deduzir as contas aqui, né? Então n é ABC, o ax vai ficar coordenadas de x menos coordenadas de A, né? Então vai ficar x menos x0, y menos y0, z menos z0. Essa conta aqui vai dar 0, ou seja, vamos fazer distribuindo aqui, ó. Vai ficar ax mais by mais cz menos ax0 menos by0 menos cz0 igual a 0. Então já está na forma, né, da equação geral do plano π. A única coisa que falta é achar o d. O d é justamente isso aqui, ó. Isso aqui é um número real, né? x0, y0, z0 são coordenadas de um ponto que na hora que eu vou usar essa proposição eu conheço. E o ABC também eu tenho que conhecer. Tá? Então esse d a gente consegue deduzir também. Né? Então se d é justamente menos ax0
menos by0 menos cz0, segue que uma equação geral do plano π vai ficar assim: ax mais by mais cz mais d igual a zero. Que é o que a gente queria, né? Uma equação geral do plano π em que os coeficientes aqui são justamente as coordenadas do vetor normal que a gente conhece. Bom, gente, agora vamos provar também um resultado que a gente já sabe, né? Já sumiu lá atrás, na verdade, né? Se o plano π tem essa equação geral, então esse vetor dado assim, ó, é um vetor normal esse plano. Tá? Em que A, B e C são justamente as coordenadas desse vetor. Bom, esse fato segue lá daquele teorema 78 que eu comentei no início da aula. Nós temos o seguinte: um vetor, ele é paralelo a esse plano aqui, se somente C vale isso aqui. Ou seja, se somente C, esse vetor ABC é ortogonal a qualquer vetor paralelo ao plano π. Então, porque esse teorema fala assim: todo vetor que é paralelo ao plano π é ortogonal a esse vetor ABC. Em que A, B e C, ABC, né, justamente são as coordenadas, né, aqui da equação geral. Tá? Então, segue do teorema 78 que esse vetor N de coordenadas ABC ele é ortogonal a todo vetor U que é paralelo a π. Mas pela definição, né, vetor normal. O vetor normal é um plano se ele é ortogonal a todo vetor paralelo a esse plano. Logo, o vetor N é um vetor normal ao plano π. Tá? Bom, na verdade a gente já tinha provado isso lá no teorema 78, tá? A gente só está reforçando isso aqui. Bom, pessoal, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Obtenha uma equação geral do plano π que contém o ponto A, né? E sabendo que esse vetor N é um vetor normal a esse plano. A primeira maneira que a gente vai resolver vamos aplicar primeiro essa proposição 99 aqui. Bom, o que ela fala? Se eu tenho um vetor normal N é um plano π, então existe uma equação geral desse plano em que os coeficientes que multiplicam x, y, z são justamente as coordenadas desse vetor na ordem, né? Então, para obter a equação só falta achar o d. Tá? Então é a simples aplicação da proposição 99. Então, segundo a proposição 99, então uma equação geral do plano π vai ficar 1x mais 1y mais 4z mais d igual a zero, né? Ó, 1x, 1y, 4z. Isso para algum número real d. Se eu olhar, né, lá na proposição, quem que é o d, né? O d é esse número aqui, ó. Menos ax0, menos by0, menos cz0. Quem é o x0, y0, z0? São as coordenadas de um ponto qualquer desse plano. Não precisa decorar aquilo lá. Tá? que a gente sabe? A gente conhece esse ponto A. Então, como A
Antes. Acho que isso aqui, se for simplificar, fica x mais y mais 4z mais d igual a zero. Então, como esse ponto A está nesse plano, se eu substituir aqui, ó, na equação do plano π, né, esse ponto A, né, as suas coordenadas formam uma solução dessa equação, né? Então, é só substituir ali. Como A pertence a π, segue aqui 1 mais 0 mais 4 vezes 2 mais d é igual a 0. Então, você isola o d aqui, você acha o d. Tá? Essa aqui é justamente quando eu já pego esse aqui e jogo, subtrai dos dois lados, você vai obter justamente essa conta aqui. Ó. Tá? Então, por isso que eu falei que não precisa decorar. Se eu tenho um ponto, substitui aqui na equação, isola o d, você achou o d. Né? Então ali vai ficar 9 mais d igual a 0. Então d é igual a menos 9. Portanto, uma equação geral do plano π fica x mais y mais 4z menos 9 igual a 0. Esse é o primeiro modo. Uma outra maneira, então note que aqui, ó, você está obtendo a equação geral de um plano a partir do fato que você conhece um vetor normal e um ponto. Né? Nesse exemplo anterior, a gente conhecia 3 pontos. Tá, então, basicamente, no exemplo anterior é igual aquele primeiro que a gente aprendeu lá. Tem que conhecer um ponto e os vetores diretores, né? Pelo menos um ponto e os vetores diretores. Aqui não, tem um vetor normal e um ponto. Bom, outra maneira, eu percebo o seguinte: o ponto x de coordenadas x, y, z está no plano π, se somente c, isso aqui dá zero, né? O mesmo argumento a gente usou nesse teorema aqui, né? Se o ponto x está no plano π, então os pontos A e x estão no plano π. Um vetor normal n, ele é normal ao plano, né? Ele é ortogonal a todos os vetores paralelos ao plano π. A x é paralela ao plano π. Então n e a x são ortogonais, então o produto escalar deles dá zero. Então basicamente é só jogar nessa equação aqui. Então se eu tenho um vetor normal, um plano e um ponto nesse plano, joga nessa equação aqui e se obtém a equação geral do plano. O n é o vetor 1, 1, 4. É 1, 0, 2. Então ax fica x, y, z menos 1, 0, 2. Né? Vai ter coordenada x menos 1, y menos 0, z menos 2. Então isso dá 0. Aí faz as contas, né? 1 vezes x menos 1 dá x menos 1. 1 vezes y dá y. 4 vezes z menos 2 dá 4z menos 2. Então vai ficar x menos 1 mais y mais 4z menos 8 igual a 0. Ou de modo equivalente, a equação que a gente obtém é x mais y mais 4z menos 9 igual a 0. Que é a mesma equação que a gente achou ali em cima, né? No primeiro modo aqui, ó. Bom, pessoal, agora vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Eu obtenho a equação geral do plano π, que contém esse ponto A, e é paralelo a esses dois vetores. Você pode fazer de várias formas, tá? Π é paralelo a esses dois vetores são... Você mostra que eles não são paralelos, né? Dá facinho isso. Então, esses são vetores diretores do plano. Então, joga naquele determinante que a gente aprendeu lá atrás e você obtém a equação geral. Mas dá pra fazer igual a gente aprendeu aqui, ó.
eu tenho um ponto, né? Falta obter um vetor normal. Agora nesse exemplo aqui, ó. Então, pelo que a gente viu lá no começo, né? Se eu tenho U e V, dois vetores num plano, né? Não paralelos. O produto vetorial deles é um vetor normal, esse plano. Então vamos determinar N, né? Vai ser justamente o produto vetorial entre U e V. Então a gente tem que calcular esse determinante aqui, ó. Essa matriz é boa de calcular, né? Porque tem um monte de zero. Nem tanto, né? Então olha só. Então aqui no I fica I, 1I, menos 0. Então na primeira coordenada vai dar 1. Agora na segunda coordenada, 0, menos 0. Então dá 0. Agora no K. Então vai dar 0, 1. Menos 1, né? Quero jogar na secundária, troca o sinal. Então o 0 menos 1 é um vetor normal a esse plano. Tá? Ele é um vetor normal a π, né? Pois U e V são dois vetores diretores de π. Tá? Depois você prova que são vetores diretores, bem fácil, né? Eles já são paralelos, né? Então vou mostrar que eles já são paralelos a π. Então só falta mostrar que eles não são paralelos entre si. Não são, né? Então agora a gente conhece um vetor normal a esse plano e um ponto nesse plano. Então aplica lá a proposição 99. A proposição 99 fala então que existe uma π tem uma equação geral, né, em que os coeficientes do x, y, z são 1, 0, menos 1. Portanto, pela proposição 99, plano π tem uma equação do tipo 1x mais 0y mais menos 1z mais d igual a 0. Ou de maneira equivalente, uma equação do plano π é x menos z mais d igual a 0. Isso para algum número real d. Para descobrir o d, substitui nessa equação as coordenadas do ponto A. As coordenadas do A, né? São 9 menos 1, né? Então é 9 menos 1, menos 1 é o y e o z é 0. Então o d aqui vai dar menos 9 também. Igual no último exemplo, tá? Logo, o plano π admite como equação geral x menos z menos 9 igual a 0. Que era o que a gente queria, né? Uma equação geral desse plano. Certo? Bom, gente, a aula de hoje ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai estudar interseção de uma reta com um plano, ok? Até lá então.